Estou de volta para a gravação do vídeo 21 de 40 da Saga do Rio de Janeiro. 800 questões gratuitas para garantir a sua aprovação. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos de pessoas jurídicas aqui no estado da Bahia. Queridão, e é aqui da Bahia, sentadinho no meu sofá, que eu vou gravar para você da questão 401 até a questão 420. E serão 20 questões de direito tributário cobradas em concursos de cartório. Todas elas. Vamos lá? Você está preparado? Queridão, simbora. Questões 401, 402, 403, 404 foram cobradas na prova de tabelião registrador do estado de São Paulo, concurso da VUNESP. Veja, a imunidade tributária pode ser revogada por lei complementar. Questão verdadeira ou falsa? Gente, super falsa. Afinal de contas, imunidade, nós temos dito aqui nos vídeos anteriores, ela é estabelecida pela Constituição, enquanto que isenção é estabelecida por lei. Se a imunidade é estabelecida pela Constituição, naturalmente uma lei complementar não pode revogar uma imunidade. Perfeito, querido? Então, questão falsa. Olha só, questão 402 de 800, a número 2 de hoje. É ampla e irrestrita a imunidade tributária dos templos de qualquer culto e dos partidos políticos. E aí, me responda. É ampla e irrestrita a imunidade tributária dos templos de qualquer culto e dos partidos políticos? Óbvio que não, pessoal. Questão falsa. Ampla e irrestrita não. Se você me disser que tanto os templos de qualquer culto como os partidos políticos possuem imunidade, eu vou dizer que é verdadeiro. Dizer que essa imunidade é ampla e restrita, aí a questão está falsa. Porque, veja, eu inclusive anotei para vocês aqui, ó, parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição Federal. A imunidade tributária dos templos de qualquer culto e dos partidos políticos vai compreender somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com suas atividades essenciais. Por isso, a questão ficou falsa. Beleza, queridão? Então, vamos embora. Questão agora 403 de 800, a número 3 de hoje. É permitida à União instituir isenções de tributos da competência dos estados, do DF ou dos municípios? Questão verdadeira ou falsa? Falsa! Nós, inclusive, já respondemos questão muito parecida cobrada em outro concurso. Isso aqui seria chamada isenção heterônoma, que é proibida pela Constituição Federal. Afinal de contas, isso aqui seria fazer cortesia com o chapéu alheio e a Constituição proíbe. É óbvio que a União não pode conceder isenção de um tributo que não é de sua competência, apenas em relação aos tributos que são de sua competência. Beleza? Então vamos lá. Questão 404 de 800, a número 4 de hoje. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. E aí, questão verdadeira ou falsa? A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. Questão verdadeira. E faz todo sentido, né, pessoal? Veio uma lei concedendo anistia. É óbvio que ela vai atingir apenas as infrações que foram cometidas antes da vigência da lei que a concedeu. Essa, aliás, é a finalidade da anistia, atingir coisas pretéritas e não coisas futuras. Perfeito? Se ligou? Então vamos embora. Questões agora 405, 406, 407, 408, cobradas no concurso da VUNESP, tabelião registrador de São Paulo. As imunidades tributárias representam limitações ao poder de tributar e são previstas em medidas provisórias desde que convertidas em lei no prazo estabelecido na Constituição Federal. Ô, gente, é impressionante como que cai questão de imunidade e de isenção. Aliás, como eu já disse, na segunda fase do concurso do Pará, o cara perguntou justamente sobre imunidade e sobre isenção. E, querido, lógico que essa questão aqui está falsa. Porque, veja, as imunidades tributárias representam limitações ao poder de tributar? Perfeito. E são previstas em medidas provisórias? Não. As imunidades tributárias estão previstas na
Constituição Federal. Ainda que na Constituição Federal, por atecnia, você não encontra a expressão imunidade. Perfeito? Se ligou? Então vamos embora. Ó, questão 406 de 800, bem parecida. As imunidades tributárias representam limitações ao poder de tributar e são previstas em convênios entre a União e os demais entes políticos. Questão falsa. Nós já vimos que elas estão previstas na Constituição Federal e não em convênios entre a União e os demais entes políticos. Questão falsa. As imunidades tributárias, questão 407, bem parecida também. As imunidades tributárias representam limitações ao poder de tributar e são previstas em leis complementares ou em leis federais, considerada competência residual da União. Questão falsa. Gente, já falei, em lei o que se dá é isenção. Então, nada dessa conversa de imunidade está prevista no texto de lei, está previsto no texto da Constituição. Inclusive, olha a questão 408 de 800, a número 8 de hoje. As imunidades tributárias representam limitações ao poder de tributar e são previstas no texto da Constituição Federal. Nada mais verdadeiro, né, pessoal? Questão verdadeiríssima. As imunidades tributárias estão previstas no texto da Constituição Federal. Ok? Se ligou? Então vamos embora. Questão agora 409 de 800, que vai envolver Código Tributário Nacional e foi cobrada no concurso do Maranhão, feito pela IESES. Vamos lá. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente a, entre outros requisitos, segurança, disciplina da produção e do mercado e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Questão verdadeira ou falsa? Me responde aí. Volta o vídeo para você ver que a questão é grande, fala a verdade. Questão verdadeira, pessoal. Aliás, essa é a definição para poder de polícia prevista, plasmada, inserida, incerta, exposta lá no 78 do CTN. Perfeito, querido? Anotou aí? Então tá. Questão verdadeira. Vamos agora, então, testar a nossa questão 410 de 800, a número 10 de hoje. Cobrada no mesmo concurso da IES 2011. Os municípios recebem 80% da receita do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, arrecadada em seu território, mas podem reter toda a receita se firmarem convênio com a União com o intuito de fiscalizar e cobrar referido imposto. E aí? Questão verdadeira ou falsa, queridão? E aí? Me diga. Questão falsa. Quase verdadeira, querido. Porque, veja, os municípios recebem 80% do ITR. Tá falso. Os municípios recebem, na verdade, 50% do ITR. Agora, a parte final está correta, porque ele diz assim: mas podem reter toda a receita se firmarem convênio com a União com o intuito de fiscalizar e cobrar o referido imposto. Perfeito. Realmente, se ele cobrar e se ele fiscalizar, ele recebe 100% e não apenas 50%. Ok? Se ligou? Então, questão 410 ficou errada, porque não é 80% e sim 50%. Vamos agora com as questões 411, 412, 413 e 414, todas elas cobradas no concurso de Santa Catarina, concurso para tabelião registrador, prova feita pelo próprio Tribunal de Justiça. Veja, os estados e municípios não podem legislar sobre a decadência e prescrição no tocante aos tributos de sua competência. E aí, questão verdadeira ou falsa? Você teria que lembrar aqui do 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. E aí? Os estados e municípios não podem legislar sobre decadência e prescrição no tocante aos tributos de sua competência. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira, porque o 146 diz que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição e decadência. Por isso, questão verdadeira, realmente estados e municípios não podem, trata-se de uma competência a ser exercida pela União por expressa determinação constitucional. Beleza? Show? Então vamos lá.
Questão 412 de 800 é o número 12 de hoje. A base de cálculo da contribuição de melhoria é o custo da obra pública. A base de cálculo da contribuição de melhoria é o custo da obra pública. Questão falsa. Aliás, eu anotei aqui para você o RESP 1.076.948, Rio Grande do Sul, onde o relator foi o ministro Luiz Fux, julgada de 4 de 11 de 2010. Querido, nada mais distante da verdade do que essa afirmação. Na verdade, a base de cálculo, sobre a base de cálculo da contribuição de melhoria, o STJ é pacífico, querido. Ele é unânime no sentido de que consiste na efetiva valorização imobiliária, que vai ser aferida mediante a diferença entre o valor do imóvel antes do início da obra pública e após sua conclusão. É assim que você calcula, é assim que você acha a base de cálculo da contribuição de melhoria. É a efetiva valorização imobiliária. Essa é a base de cálculo real da contribuição de melhoria. STJ, RESP 1076948, Rio Grande do Sul, relator Luiz Fux. Beleza, querido? Então vamos embora. Questão agora 413 de 800, a número 13 de hoje. Somente créditos de natureza tributária podem ser inscritos em dívida ativa. E aí? Somente créditos de natureza tributária podem ser inscritos em dívida ativa. Questão falsa. Querido, segundo o artigo 39, parágrafo 2º da Lei 4.320, tanto créditos de natureza tributária como créditos de natureza não tributária podem ser inscritos em dívida ativa. Perfeito? Seu examinador queria saber isso aqui. Perfeito? Então vamos lá. Questão agora 414 de 800, a número 14 de hoje. As disposições do Código de Processo Civil não se aplicam às execuções fiscais. E aí? As disposições do CPC não se aplicam às execuções fiscais. Questão falsa. Na verdade, pessoal, o artigo 1º da Lei de Execuções Fiscais, ele dispõe que a execução judicial para cobrança da dívida da União, dos Estados, DF, dos municípios e respectivas autarquias será regido pela própria Lei das Execuções Fiscais, que é a 6.830, e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Perfeito? Então, a própria lei que fala sobre execuções fiscais diz que subsidiariamente nós vamos aplicar o Código de Processo Civil. Perfeito? Por isso, questão errada. E vamos embora. Questões agora 415, 416, 417, 418 foram cobradas no concurso para tabelião registrador de Minas 2011, prova feita pela EGF. Vamos lá? Querido, olha só. A União, os estados, o DF e os municípios podem instituir empréstimos compulsórios. E aí? União, estados, DF e municípios podem instituir empréstimos compulsórios. Questão falsa, nada mais longe da verdade, queridão. O artigo 148 da Constituição diz que essa competência é da União. Somente a União pode instituir empréstimos compulsórios. Perfeito? Se ligou? Então vamos lá. 416 de 800, a 16 de hoje. As limitações constitucionais ao poder de tributar são regulamentadas por lei complementar. Questão verdadeira ou falsa? E aí? As limitações constitucionais ao poder de tributar são reguladas por lei complementar. E aí? Se liga? Questão verdadeira. Artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal diz exatamente isso, por isso questão verdadeiríssima. Anota aí no seu caderno, porque eu já deixei registrado aqui. Vamos lá. Questão 417 de 800. As taxas e as contribuições de melhoria podem ser instituídas pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. E aí? As taxas, as contribuições de melhoria podem ser instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Se você pegar artigos
77 e 81 do CTN, você vai ver que tanto a taxa como a contribuição de melhoria podem ser instituídas pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Beleza, querido? Então tá. Não confunda com o empréstimo compulsório que eu falei agora há pouco. Vamos para a questão agora 418 de 800, a número 18 de hoje. As taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. As taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Questão verdadeira. Mas tome cuidado com a súmula vinculante número 9 que eu separei para você. Veja, ela diz assim: é constitucional, ou seja, está de acordo com a Constituição, a adoção no cálculo de valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Então veja, a Constituição diz que você não pode pegar como base de cálculo, as taxas não pode ter como base, não pode ter como padrão a base de cálculo própria de um imposto, ok? Agora, o Supremo veio e disse o seguinte, ó, você pode pegar um ou mais elementos da base de cálculo, não ela toda. E aí não tem problema nenhum, não há inconstitucionalidade. Perfeito? Se ligou no movimento? Então vamos embora. Questão agora 419 de 800, a número 19 de hoje. Prova agora do Amazonas, tabelião registrador. Prova feita pela FGV. De acordo com a definição do Código Tributário Nacional, os tributos são taxas, impostos, contribuições sociais e contribuições de melhoria. Questão verdadeira ou falsa? Falsa. Quem está ligado sabe que o CTN traz uma noção tripartida de tributo. Para o Código Tributário Nacional, nós temos 3 espécies tributárias. Nós temos os impostos, temos as taxas e temos as contribuições de melhoria. Mas o Supremo Tribunal Federal disse que com o advento da atual Constituição, na verdade, nós temos agora uma noção pentapartite ou pentapartida de tributo, ou quinquipartida. Como assim? Além das taxas, dos impostos e das contribuições de melhoria, nós também temos hoje as contribuições e temos também os empréstimos compulsórios. Então, querido, essa é a visão do Supremo Tribunal Federal hoje, perfeito? Diferentemente do que estampa expressamente o CTN, nós temos, agregando CTN e Constituição, 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Perfeito, querido? Então, cuidado com isso. Agora, veja, questão 420 de 800, a número 20 de hoje. O emprego da analogia poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. E aí? O emprego da analogia poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Fala para mim. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Estou esperando você responder. O emprego da analogia pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei? Falso. Gente, nós sabemos que a analogia, ela é um importante vetor. A analogia é uma importante diretriz dentro do direito tributário, mas não é uma diretriz suficiente para fazer nascer um tributo. Portanto, sem dúvida alguma, o emprego da analogia, ele não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei, por isso a questão 420 ficou falsa. Beleza, queridão? Então, é isso aí, querido. Essas são as 20 questões de hoje. Nós vamos agora para a nossa tradicional dica motivacional. E a dica motivacional de hoje, ela vem desse livro aqui, ó, do Geração de Valor 3. Eu tenho o número 1, eu tenho o 2 e eu tenho o 3 e eu recomendo que você compre os 3, mesmo você que não gosta de empreendedorismo. Aliás, querido, para você que faz concurso de cartório e não gosta de empreendedorismo, você tem um grande problema. Você tem um grande problema pela frente, porque ter cartório, sem dúvida alguma, é viver o empreendedorismo. Você pode pegar um cartório que hoje faz 10 mil reais e fazer ele dar 50 mil reais, com puras ideias empreendedoras. É o que eu busco fazer no meu cartório.
E tem pessoas que pegam cartórios altamente rentáveis e faz com que esses cartórios passem a dar pouco dinheiro por conta de não terem iniciativas empreendedoras. Então, querido, se você quer ser dono de cartório, seja ao mesmo tempo empreendedor. Olha só, a dica é bem legal. Veja, se você não acredita em si mesmo, ninguém mais vai acreditar. Eu gostei dessa foto aqui, ó. Dá uma olhadinha. Tá dando pra galera ver? Olha aqui, gente, ó. Tá vendo o grandão aí? Aqui, ó, o grandão com medo do pequenininho. Aí ele vai e coloca aqui. Se você não acreditar em si mesmo, ninguém mais vai acreditar. Ei, você não precisa que a sua mãe acredite, que seu pai acredite, que seu marido acredite. Ah, professor, ninguém acredita em mim. Queridão, quando você passar a acreditar em você, você vai exalar confiança. Você vai fazer como o Cristiano Ronaldo. Você vai chegar lá na hora da prova e vai dizer, eu tô aqui, meu irmão. Cuide da sua vaga, porque a minha eu garanto. Você vai entrar na sala no Rio de Janeiro pisando firme e vai dizer, meu amigo, não interessa, eu vou passar. Não interessa se do meu lado tem um juiz federal, se do meu lado, se do outro lado tem um desembargador, não interessa se tem um procurador da República, não interessa quem está dentro daquela sala, porque dentro daquela sala vai estar você, meu querido, e cabe a você se motivar, cabe a você dar permissão para confiar em si mesmo, cabe a você dar uma de Cristiano Ronaldo e falar, eu estou aqui, I am here. Inglês, meu inglês está fantástico. I'm here. Querido, diga, eu estou aqui. Se você, querido, vai administrar suas finanças, diga, eu estou aqui. Se você vai administrar a sua vida sentimental, amorosa, diga, eu estou aqui. Se você, queridão, vai cuidar do seu cartório, diga, eu estou aqui. Se você vai fazer prova, eu estou aqui. Queridão, acredite em você mesmo ou ninguém vai acreditar. Deus acreditou em você. Ele te deu o livre-arbítrio para fazer as melhores escolhas. Então escolha acreditar em você. Beijo no coração, tamo junto. E lógico que eu não posso sair daqui sem lembrar você, queridão, dia 20 de maio, na véspera, um dia anterior do concurso do Rio, eu vou fazer uma super revisão. Serão mais de 150 questões em 8 horas. O pau vai quebrar. Você tá vendo aí, ó? Em 22 minutos, eu faço a média, 20 minutos, eu faço a média de 20 questões. 20, 25 minutos, eu faço umas 20 questões. Então, presta atenção, queridão. Dá para fazer uma média de 40 questões por hora. Então, a cada 4 horas, dá para fazer 160 questões. Olha que maravilha. Se ligou? Como lá? Eu vou explicar talvez um pouco mais, um pouco menos. Eu estou calculando aí que nós vamos fazer mais de 150 questões em 8 horas. Vai ser das 9 até as 18, com 1 hora de almoço, das 13 às 14. E se você quiser garantir a sua vaga, o que você tem que fazer? Você vai passar um zap para mim agora. 61-8603-4545. De novo, 61-8603-4545. Queridão, eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer total diferença na sua prova do Rio de Janeiro. Então, estou esperando você. Quer mais detalhes? Tem aqui, ó, na descrição do vídeo, tem todos os detalhes sobre esse aulão que já está bombado. Bombado. Queridão, corre, porque talvez você não garanta nem a sua vaga. Se você está assistindo aí 3 semanas depois, arrisca. Quem sabe ainda tem uma vaga para você. Beijo no coração, tamo junto, até amanhã e vamos pra cima, pro